Aê, galera! Fim de mais um ciclo, Enem 2016 vencido, mais uma redação e a gente tá aí à expectativa de mais notas 1000 para vocês. Ciente de que o trabalho foi muito bem feito e que vocês são muito capazes, a gente vai fazer alguns breves comentários sobre o tema de hoje, né? Os caminhos para combater a intolerância religiosa. Tema muito interessante, visto que dentro da perspectiva do nosso país, a gente tem sofrido com vários tipos de intolerância. E aí a gente fala do racismo, a gente fala dos tipos de preconceito, a gente fala da homofobia e a gente fala também da questão da intolerância religiosa. Este tema em especial, ele é muito perspicaz. E aí, uma coisa que a gente salientou muito nas últimas semanas, salientou muito nas produções de texto, a questão da palavra-chave. Quando eles falam os caminhos para combater a intolerância religiosa, se você fixasse apenas no eixo temático da intolerância religiosa, você poderia fugir ao tema. Por quê? Você teria que falar, apresentar um caminho, ou seja, uma solução, uma alternativa para que a gente pudesse combater, para que o país pudesse combater, para que a sociedade pudesse combater essa intolerância religiosa. Então o primeiro passo era esse, era não se focar no eixo temático intolerância religiosa, mas fixar na questão dos caminhos para combatê-la, tá certo? Então essa era a primeira grande dica. Segundo, eu teria que apresentar medidas viáveis para que esse combate seja feito. E essas medidas viáveis, elas estão muito ligadas ao diálogo, à conscientização, à palavra. A gente poderia até buscar citações lá de Gandhi, a gente poderia falar um pouco de Rousseau, né? A própria prova de ontem nos dá uma dimensão, até na prova de filosofia, do quanto as intolerâncias fazem mal à sociedade. Então, nós teríamos que nos incorrer num posicionamento direcionando a uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais respeitosa. Não era o tipo do tema para a gente se posicionar em uma ou outra religião. Era tema para a gente tentar unir o processo da liberdade de credo que é constitucional no nosso país. Então, independente da fé professada por qualquer pessoa, o respeito tinha que estar à frente, o respeito tinha que ser a primazia, a sociedade tinha que proteger as pessoas que se sentem violadas, violentadas no direito de exercer o seu credo. Então, o texto era para que você caminhasse por isso. A gente ainda não tem, a gente está aqui às 2h30, a gente não tem ainda acesso aos textos motivadores, apenas ao tema, mas de pronto a dica é essa, tá? Não era um texto para a gente falar do meu credo religioso, do seu credo religioso, mas sim de uma sociedade mais justa, de um caminho para a gente chegar, para que as pessoas possam ou pudessem professar a sua fé da maneira mais justa, mais respeitosa possível, tá certo? O aluno poderia mostrar também que essa questão da intolerância religiosa, ela não tem a premissa apenas no âmbito da doutrina religião. Ele tem também no âmbito da relação das minorias e maiorias. Tem a questão econômica que faz diferença, que determinados credos conseguiram até ascensão na nossa sociedade em função da sua representatividade socioeconômica, né? A gente precisa entender que a religião, num certo momento histórico, ela tem um papel social de cuidar das massas menos abonadas da sociedade. Então isso também causa um certo preconceito para outras religiões que pegam a outra camada, esta um pouco mais abonada da sociedade. Então era importante que eu fizesse isso, que eu tivesse esse toque para linkar como que eu posso fazer uma sociedade mais justa respeitando os credos. Repito, não era indicado, não era indicativo para essa prova você defender o seu próprio credo. O tema não era, o eixo temático não era a intolerância religiosa, mas o caminho. Vamos ressaltar sempre isso. Eu falei muito dessa questão da palavra-chave em sala. O caminho para combater.
E aí é o diálogo, são as ações de conscientização, são as ações inclusive ecumênicas, né, que poderiam trazer o conhecimento das várias doutrinas religiosas e, por assim dizer, integrá-las no sentido de apenas respeitar, no sentido cidadão da coisa, né, para não incorrer em riscos de justificativas que tangenciam o tema ou que fujam ao tema. Era apostar sempre na questão dos conceitos da liberdade e do respeito, né? Da questão cidadã que se dá no processo religioso do nosso país, na nossa sociedade. Então, fazia-se necessário a gente entender essas duas palavrinhas-chave, tá certo? Nós não podemos esquecer que o nosso país, e a gente falou muito disso na última semana, ele tem uma raiz mestiça, miscigenada. Então, a própria configuração da nossa sociedade leva a ataques a religiões nitidamente africana e indígena. Então, esses ataques às religiões afro-brasileiras, africanas ou indígenas, elas têm uma conotação que é maior do que o sentido religioso. Não é ao credo ou ao costume religioso, mas ao que ele representa, ao seu ancestral. Então a gente tinha que buscar uma solução, um caminho para aproveitar essa miscigenação para um credo, para um respeito, para um processo cidadão mais amplo e não tão específico. Como proposta de intervenção, essa pode ter sido uma dificuldade de alguns. É o processo de conscientização, não tem outro, né? A gente vai conscientizar por vários caminhos, a gente tem as mídias sociais, a gente tem as escolas, a gente tem as universidades, a gente tem as mídias eletrônicas, né? A gente poderia trabalhar com os roteiros teledramatúrgicos, a gente poderia trabalhar com perfis de internet que pudessem fomentar vídeos virais, a gente poderia fomentar campanhas na própria escola de ecumenismo, não é isso? Independente da raiz religiosa, do credo religioso de cada escola, não é isso? Então a gente, para mudar o contexto brasileiro, a gente tinha que ter uma ação, e essa ação ela parte muito do cidadão. Ainda bem que o tema até, ele puxa isso, para que você não incorra no erro de achar que a solução é única e exclusiva do governo. A solução, neste caso, ela parte da sociedade, de partes da sociedade e dela como um todo. Então, ao montar a sua proposta de intervenção, nós precisamos ter a essência do conceito do Estado laico. O Estado laico, constitucionalmente garantido, ele vai ser a base, o pilar de todo um processo de conscientização que precisa ser feito através das mídias e através da sociedade. A sociedade incrementando, colocando discussões, colocando temáticas, inclusive fomentando sem preconceito as questões religiosas afro, né, e indígena. Porque a gente tem muito essa relação do preconceito de credo estar ligado à questão da ascendência, do ancestral, né? E a gente não pode esquecer que o povo brasileiro é um povo miscigenado, é um povo mestiço na sua essência, né? Então a gente pode falar, por exemplo, daquele exemplo lá do início do ano, que a gente chegou a comentar, inclusive motivou uma das nossas propostas de redação no colégio, tá certo? Que falava sobre aquele ataque de 4 rapazes que saíram de uma cerimônia do candomblé no Rio de Janeiro e foram espancados simplesmente por terem características afro-brasileiras e terem saído de o que eles dizem, né, um ritual macabro, um ritual satânico, e que não era um credo religioso, era um credo, uma doutrina igual às outras. Você pode no Brasil professar a sua fé de qualquer jeito, inclusive sendo ateu, inclusive não tendo fé nenhuma. Você poderia ter direcionado até para isso, como que esses canais, como que esses setores, como que essas pessoas podem coexistir harmonicamente, cada um professando o que acredita, no sentido de trazer uma sociedade menos violenta, menos agressiva. Então a gente precisava focar nisso. Respeito, liberdade, cidadania. Eixos, Constituição Federal.
Estado laico, liberdade de credo, são coisas que estão na nossa Constituição, tá certo? Então, a gente teria que, neste caso, apontar uma solução, um caminho para combater esse preconceito e até mesmo essa dominação que alguns núcleos religiosos no Brasil querem ter em detrimento de outros. O fato de você acreditar no seu Deus não quer dizer que seja o único. A sua profissão de fé é sua. Individual, familiar, social, cultural, é sua. Mas que você deve respeito a quem professa outro tipo de fé, outro tipo de crença. Então o tema de hoje ele foi bastante rico para se falar desse jeito. Então, organizando tudo que a gente está falando. Primeiro, não era um tema para se falar sobre o seu credo, sobre a sua escolha religiosa. Segundo, evitar focar apenas no eixo temático, intolerância religiosa. Você tinha que focar nas palavras-chave, como a gente apontou durante quase toda o nosso ano letivo, né? Os caminhos para combater. Então, os caminhos para combater, você precisava apontar talvez dois caminhos, duas soluções para que isso se desse de uma maneira mais clara no sentido de formação da nossa sociedade, de uma nova concepção social no século XXI, tá certo? Você teria que trazer conceitos como harmonizar socialmente esse aspecto da religião no país, que tem na sua Carta Magna a Constituição Estado laico, né? A liberdade de credo, a liberdade de expressão, e expressão entra também a expressão religiosa. Então isso se deu muito importante nessa premissa desses questionamentos, tá certo? Então, meu amigo, você que assistiu a aula conosco, você deve estar muito feliz, muito radiante por ter atentado para essas coisinhas que a gente tem falado. Aluno, agora é esperar a festa dia 19 de janeiro, né? Vamos ver a quantidade de notas 1000 a gente vai angariar. Tenho certeza absoluta que vocês se deram bem. E agora, gente, nesses 2 meses, descansem, relaxem, namorem, usufruam. Cuidado com a dieta também, né? Para não comer demais. A gente tem alunos que adoram ficar comendo, né? Atividade física, muita leitura e vamos nos preparar para a universidade. Aos meus alunos do 3º ano já sabem que esse mês e meio que falta, a gente vai trabalhar os textos universitários, como paper, fichamento, dissertação, enfim, né? Então vamos preparar já pro mundo universitário, que é esse que eu aguardo vocês. Fui!